Dado seno de x igual a 1/3, com x pertencente ao intervalo aberto de 0 a π sobre 2, calcule. Letra A, a gente quer o valor de seno de π sobre 6 mais x. Utilizando a fórmula do seno da soma de dois arcos, isso é o seno de π sobre 6 vezes o cosseno de x, mais o seno de x vezes o cosseno de π sobre 6. Então, vejam, o seno de x, o exercício já falou para nós que é igual a 1/3, mas a gente não tem o valor do cosseno de x, certo? Só que a gente pode calcular esse valor utilizando a identidade fundamental da trigonometria, de que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, olha, o que eu quero é o valor do cosseno. Então, vamos isolar ele aqui. Cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. O seno a gente sabe que é 1/3, né? Então, cosseno ao quadrado de x é 1 menos 1/3 ao quadrado. Então, o cosseno ao quadrado de x é 1 menos 1/9, que é 1/3 ao quadrado. Portanto, o cosseno ao quadrado de x é 1 menos 1/9, que é 8/9. O cosseno de x é mais ou menos a raiz de 8/9, que é raiz de 8. Deixa eu fazer devagar. Que é a raiz de 8/9. Só que olha só, x pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2. Nesse intervalo, o cosseno é positivo, né? Então, a gente pode desconsiderar aquela parte negativa do cosseno, que a gente não colocou aqui, que o cosseno de x é mais ou menos raiz de 8/9. Então, a gente basta considerar o sinal positivo, porque ele está no primeiro quadrante, no intervalo de 0 a 2π. Então, o cosseno de x vai ser igual, não desconsidera o valor negativo, 8 é 2 raiz de 2. E raiz de 9, raiz de 8, né? 2 raiz de 2, e raiz de 9 é 3. Então, esse é o valor do cosseno de x nesse caso. 2 raiz de 2 sobre 3. Então, vamos substituir. Π sobre 6 é 30 graus. O seno de π sobre 6 é meio. Então, é meio vezes o cosseno de x que nós acabamos de calcular, que é 2 raiz de 2 sobre 3, mais o seno de x que o exercício forneceu, que é 1/3, vezes o cosseno de π sobre 6, que é raiz de 3 sobre 2. Quem não lembra, é só fazer a tabelinha, certo? Então, olha, a gente pode simplificar esse 2 com esse 2. Portanto, o que a gente tem é raiz de 2 sobre 3 mais raiz de 3 sobre 6. Vamos tirar o mínimo, né? Não precisava ter simplificado ali. Se a gente tira o mínimo, que é 6, isso é 2 raiz de 2 mais raiz de 3. Então, esse é o valor de seno de π sobre 6 mais x. Letra A. Na letra B, eu quero o valor do cosseno de x menos 45 graus. Então, vamos utilizar a fórmula do cosseno da diferença. O que é isso? Isso é cosseno de x vezes cosseno de 45 graus, mais seno de x vezes seno de 45 graus. Então, o cosseno de x, nós calculamos aqui em cima, ó, olha ele aqui. 2 raiz de 2 sobre 3. Vezes o cosseno de 45, que também está lá, ele é tabelado, né? Ele é um valor que a gente conhece, isso é raiz de 2 sobre 2. O seno de x é 1/3, o exercício falou para nós, e o seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, certo? Então, isso vai ser, no numerador aqui primeiro, nessa primeira parcela, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Com esse 2 aqui de fora, 4. Então, fica 4/6, que é 2 vezes 3 embaixo,
mais raiz de 2 sobre 6. Então, juntando para escrever numa parcela só, como os denominadores são iguais, isso é 4 raiz de 2 sobre 6. O valor de cosseno de x menos 45.